E aí, vamos estudar a lição? Eu não sei se você está conseguindo ter um vislumbre adequado aqui desse gráfico que eu estou tentando exibir para você, mas isso aqui vai te trazer uma compreensão básica do que precisamos para termos, então, uma iluminação do versículo e do maior período profético apresentado nas Escrituras Sagradas. Então, você viu lá no capítulo 8 do livro de Daniel, no verso 14, até 2.300 tardes e manhãs, ponto. E o santuário será purificado, ou seja, a purificação do santuário, que na verdade representa o juízo, o início do juízo investigativo no céu, para separar os salvos dos perdidos, aconteceria depois dos 2.300 anos. Esses 2.300 anos foi a resposta dada pelo anjo a Daniel, quando perguntou quando seria restaurada a verdade. Ei, até quando essa abominação da desolação vai ficar aí ofuscando o ministério do sumo sacerdote Jesus Cristo? Até quando? Até quando? Até 2.300 tardes e manhãs. São 2.300 anos. Uma tarde e manhã um dia igual a um ano, 2.300 anos. Fechou? Pastor, quando que começa os 2.300 anos e quando termina? Lá no capítulo 7 do livro de Daniel, revela-nos que a ordem para restaurar e reedificar Jerusalém faz o início da contagem. E aí, a partir da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, aqui, lindão, ó, 457 a.C., veio a ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Começa a contar os 2.300 anos, mas a primeira parte dos 2.300 anos a ser contada são exatamente esse período aqui de 490 anos, que são as 70 semanas. Aí você tem aqui até o surgimento do Messias, o final da última semana, aí você chega ao ano 34 depois de Cristo. Ou seja, dos 2.300 anos, ele apresentou a primeira parte como sendo os 490 anos, onde no finalzinho dos 490 anos Jesus Cristo viria, como de fato veio simbolizado pela cruz aqui, ok? Começou com a ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Terminou os 490 anos, Jesus já morreu, já ressuscitou. O final dos 490 anos, dos 2.300, terminou. E se eu expliquei de 2.400 anos, 2.300 anos, 2.300 tardes e manhãs, 490, quanto que faltou? São 2.300 anos. Eu expliquei 490, que já passaram, restam 1.810. Se os 490 anos terminou no ano 34 depois de Cristo, você adiciona os 1.810 que faltam para o restante da profecia, aí você vai chegar a 1.844. O que aconteceria em 1.844? O término dos 2.300 anos. E daí, o que acontece se terminar os 2.300 anos? Aí a abominação da desolação é desfeita, a compreensão de Jesus como sumo sacerdote no santuário celestial passa a existir, e o tamide que tinha se jogado na lata do lixo, que é o contínuo sacrifício de Jesus, o que ele fez na cruz, continua fazendo no santuário celestial, volta a ser percebida pelos estudantes da palavra. E um povo surge nessa época apontando o ministério sumo sacerdotal de Jesus Cristo. É claro que aconteceu um equívoco. Ao invés deles acreditarem que a partir daqui começava o juízo, eles acreditavam que aqui terminava o juízo. Por isso, eles cometeram o equívoco de marcar a volta de Jesus para esse dia. Mas não era a volta de Jesus esta ocasião. A ocasião é que estaria de novo em evidência o ministério do sumo sacerdotal de Jesus Cristo no santuário celestial, ou seja, o início do juízo lá no céu. A partir de 1844, não seria a volta de Jesus, seria o início do ministério sumo sacerdotal de Jesus Cristo. Por que sumo sacerdotal? Porque ele sai do lugar santo, entra no lugar santíssimo, onde só o sumo sacerdote entra. E entra para fazer o quê? No modelo do santuário terrestre, conforme o modelo do céu, entra para fazer o juízo investigativo. Ou seja, em 1844, Jesus adquire a função de sumo sacerdote, começa o juízo investigativo que está acontecendo até hoje e começou a partir dos mortos. Diante dessa perspectiva, o juízo está rolando e quando terminar, ele virá nas nuvens do céu com poder e grande glória para nos buscar. O dia e a hora, ninguém sabe. Mas o que a gente sabe? É que o sumo sacerdote Jesus Cristo continua fazendo aquilo que ele fez na cruz, substituindo a gente para nos dar a salvação.
a vida eterna que só Ele pode outorgar. Quando aqui na terra esteve, Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Agarre-se a Jesus para que os teus pecados que foram colocados em expiação na cruz do Calvário, sejam eles de fato expiados mediante o contínuo sacrifício de Jesus como sumo sacerdote. Deus te abençoe cada dia mais na compreensão da palavra, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso Salvador, morreu por nós na cruz. E obrigado, Deus eterno, porque Jesus também é o nosso sumo sacerdote e continua o seu sacrifício contínuo todos os dias, nos substituindo para nos dar a salvação. Em nome dele te agradecemos. Amém.